Mas tem empresas, uma empresa brasileira que tem isso que eu estou falando, e é muito interessante, é Footstats. Ela é muito interessante. Tá? Ela produz os dados do Cartola, por exemplo. E ela, aqueles mapinhas de calor que a gente vê nas transmissões da Sport TV e tal, é tudo produção do Footstats. E lá eles têm um index, eles chamam de índice Footstats, é o index deles. Tá? E lá é livre também. Tanto você pode ter nota menos 50, menos 25. E disso daí você consegue ter uma leitura de produção dos atletas dentro de campo. Em relação às ações, né? Eles mapeiam as ações. Só que não é simplesmente mapear as ações, né? Por exemplo, eu uso um índice de uma empresa chamada Instats, tá? Inclusive o Paulo conhece. Instats. O índice deles, eles pontuam, por exemplo, um cruzamento, se foi um lateral que fez, ou se foi um volante, tem pesos diferentes essa estatística. Cabeçada. Se foi uma cabeçada de rebatida pelo zagueiro, ou se foi um chute de tiro de meta que o 10 disputou lá na frente, esses duelos e essas cabeçadas têm diferenças, né? Porque a rebatida defensiva é importante estatisticamente. Então, veja, é alta tecnologia. Então, eu peguei isso e coloquei no meu sistema. E coloquei na minha metodologia de precificação. Entendeu? Então, o robozinho lê tudo lá e eu pego os dados. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu só estou podendo estar falando, eu só estou falando isso daqui para vocês, por quê? Porque geralmente as precificações estatísticas, elas são de outro jeito, né? É número de gols, é XG. Veja que eu estou trabalhando com outro tipo de estatística. Mas por quê? Porque meu método sempre foi subjetivo. Eu analisava o elenco subjetivamente. Eu disse, eu não quero mais analisar isso daqui subjetivamente. O que é que eu posso analisar de elenco matematicamente para me ajudar? Aí eu fui lá, você pode ver preço de mercado dos caras. Aí eu fui fuçando, entendeu? Aí eu fui adaptando toda a minha metodologia de análise subjetiva em análise qualitativa. A única coisa que eu não consigo e não consegui transformada dos primórdios da minha metodologia para hoje, foi motivação e mostrinho. Isso daí eu não tem jeito. Não tem como você não tem algoritmo, eu não consigo, eu acho que não existe. Aí eu fiz lá, peguei, tirei da minha metodologia a motivação e mostrinho. E aí, quando eu sei isso interfere no preço em algum momento, em alguns jogos, quando eu sei que isso vai contaminar meu preço, eu simplesmente não aposto nesse jogo. Né? Então, por exemplo, esse final de semana tem um jogo do Campeonato Colombiano. Tem um time que está eliminado. Eu não vou mexer nesse jogo, porque meu modelo provavelmente vai errar aí, entendeu? Eu não uso Must Win. E ali é só Must Win aquela partida, praticamente. Mas a maioria dos jogos, o Must Win é quase que equilibrado. Então, foi o único critério. Todos os outros eu fui adaptando. Então, capacidade tática, capacidade ofensiva, capacidade defensiva, a famosa shape, né, o desempenho, né, o que o Paulo fala, que vai lá ver jogo. Eu não vejo o jogo para determinar a shape. Eu pego o index, mas não o index do jogador, eu pego o index das equipes. E aí eu transformo isso em preço, em força, em número. Né? Então, esse foi um processo muito doido de adaptação que eu fui fazendo, sempre fiz desde o começo, e quando eu decidi dar esse salto para fora do Brasil, isso acelerou absurdamente, porque eu precisava trabalhar com ligas que eu não tenho conhecimento histórico, e eu precisava volumar, eu precisava precificar, e isso daí, aí eu reorganizei todo o meu trabalho. Assim.